Glória a Deus, por primeiro com a paz do Senhor. Amém. Amém. Bendito seja o nome do Senhor por essa tarde. Graças ao Senhor estamos aqui. Aleluia. Estarmos aqui. E vamos ver o que o Senhor tem para nós nessa tarde. Amém? Amém. Vamos. Peguei a Bíblia, tem uma letrinha desse tamanho. Quero ler aqui no. É que a Não, não precisa, eu só vou ler aqui. Então, Lucas capítulo 5 e o versículo de número. Jesus. 27. Ai, que frio com essa porta velha. Nada, já pega. Lucas 5, 27. E diz assim: e depois disso saiu. Amém? Achou? 15? Lucas 5, 27, perdão. Eu vou. Fica só na porta. Eita glória! Diz assim: e depois disto saiu e viu um publicano chamado Levi assentado na recebedoria. Somente aí. Senhor, te agradecemos pela tua presença. Sim. Por falando conosco no domingo mediante os louvores. Sim, aleluia. Continua falando conosco através da tua palavra. Sim. Que o teu Espírito Santo continue fluindo, não seja um ser humano, mas seja verdadeiramente o teu Espírito a falar na nossa alma, na nossa mente, e que possamos rodar a palavra no nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Glória a Deus. Essa passagem de Lucas, eu acho bem interessante quando Lucas escreve o Evangelho, porque a ótica de Lucas dos outros evangelistas vai ser um pouco diferente, vai ser uma temática diferente, porque ele é o único livro da Bíblia escrito por um não-judeu, por um grego. Lucas, nós sabemos, ou Lucano, que é o nome original dele, grego, ele era grego, filho de uma judia, de pai grego. A história de Lucas é muito bonita, interessante. Ele traz a ótica da vida de Jesus na perspectiva de que ele era um homem e que é basicamente um historiador. E ele traz essa passagem e que nós possamos ver, é que dá a impressão, quando nós lemos a Bíblia, que com Jesus ele foi batizado, desceu para o Rio Jordão, foi batizado e já saiu com os 2 discípulos a tirar colo. Dá essa impressão, mas não foi bem assim. Ele foi chamando os 12 discípulos, ou talmudinhos, que seriam os alunos, os aprendizes pessoais dele, 12. Mas além desse, ele teve mais 72 que chamam posteriormente, mas não foi do dia para a noite. Por exemplo, só para a gente entender e ficar claro aqui, quer que eu explique um pouquinho rapidinho? Quando Jesus ele sai lá de Nazaré, o Espírito Santo dele impulsiona ele vai para Betabá, para Betânia, da além do Jordão, e é batizado. O João o imersor. O interessante é que João não conhecia Jesus pessoalmente. O único contato que João, o imersor, ou João Batista, o filho da Isabel, tinha com Jesus é quando ele tinha 6 meses de idade e a Maria, irmã de Isabel, a mãe de João, houve a salvação de Maria e o Espírito Santo enche João no ventre. Foi o único contato de João com Jesus. Só foi ver Jesus só foi visto por João 30 anos depois. Mas enfim, quando João Batista ele batiza Jesus, Jesus sai das águas. No outro dia, João vai testificar de Jesus e vai estar com 2 discípulos dele. Está muito rápido, tá bom assim? João está com 2 discípulos dele. A Bíblia vai dizer que João apresenta Jesus para esses 2 discípulos. E ele vai falar: esse é o Cordeiro de Deus, tira o pecado do mundo, esse é o Messias. E um desses discípulos é André. E André deixa de seguir João e passa a seguir Jesus. E quando João volta, e quando André volta com Jesus para Galileia, para Nazaré, apresenta para o irmão Pedro, para o irmão dele, Ricardo, Pedro. E Pedro começa a seguir Jesus, e a Bíblia vai dizer, e partindo dali, saindo, Jesus sai da Galileia e vai para Nazaré. E chegando em Nazaré, ele encontra a Filipe, e ele chama Filipe, e Filipe vai seguir, daí tem toda aquela temática, e depois vai chamar Natanael, daí Filipe vai falar de Jesus para Natanael, que vai estar debaixo da figueira. Então assim, não foi tudo seguido, foi assim, os 12 ao mesmo tempo, Jesus foi chamando. E quando chega aqui nesse contexto que Jesus, ele
vai chamar Mateus, Jesus ele estava pregando, estava anunciando, só para a gente se situar na Bíblia, quando Jesus ele desce do monte, ele cura o paralítico, e desce pelo telhado. No outro dia a Bíblia diz que Jesus ele sai, ele passa pela coletoria. O que era essa coletoria? Era uma avenida. Essa avenida era conhecida como Via Maris, até hoje está lá a Avenida Histórica. Essa Via Maris era uma rota comercial que ligava a Líbia, a Síria, com a Palestina, digamos assim, com a Galileia. E essa avenida tinha os postos de coletoria, porque era uma avenida comercial, e os romanos valorizavam muito essa Via Maris, que era conhecida, para cobrar o imposto. Ali, essa Via Maris era uma das mais importantes da época de Jesus, por causa da rota comercial, e uma avenida que tinha perto de Jerusalém com a cidade de Jericó, por causa do turismo. Então ali tinha uma maior concentração, ou era mais cuidada pelos romanos por causa do dinheiro, por causa do soldo. Nessa Via Maris tinha 60 coletores de impostos. É muita gente. 60. Porque ali tinha comerciante que vinha da cidade de Tiro, vinha da cidade de Sidom, vinha também da própria Galileia, da própria Jerusalém, porque entre a Samaria e Judá, naquela parte do meio, tinha 10 cidades, conhecidas como a Decápolis, ou as 10 cidades, e tinha que passar por essa via comercial também. Então, essa via, os judeus não gostavam muito dela. Porque além de ser protegida pelos romanos, valorizada pelos romanos, eles obrigatoriamente tinham que usar. Então, mas Jesus, ele faz questão de andar nessa Via Maris. Ele faz questão de ir lá. E ele passa pela coletoria, ele vê o Mateus. Mateus quer dizer presente de Jeová. Eu acho linda a tradução do nome Mateus, presente de Jeová. Eu sou presente do Espírito. Tem que se sentir assim. E o interessante é como Jesus vê as coisas. Por exemplo, o olhar humano. Como que a pessoa se enxerga. Tem uma coisa interessante na ciência, que é o estudo do cérebro humano. O cérebro humano foi mapeado até hoje 21%, estudado 21% no máximo. Ninguém consegue compreender 100% a função do cérebro humano. A fisiologia, tudo bem, a anatomia, tudo bem, mas a fisiologia, como ele funciona, é um mistério para a ciência. A anatomia é o corpo humano, e a fisiologia, como o corpo humano funciona. Por exemplo, teve um estudioso, um médico, um cientista, que descobriu que no cérebro humano tem uma região do cérebro que vai de orelha a orelha aqui, é chamada, conhecida como a banda de Penfield. Essa banda de Penfield é como uma pessoa se enxerga, como ela se vê. Por isso que vem aquela expressão que os olhos são o espelho da alma. Como é que você se enxerga? Como é que você se vê? Como é que você se nota? Por exemplo, é um exemplo bem pesado, assim, mas eu não gosto de usar ele. A gente muitas vezes vê uma senhora de 90 anos vestida como se fosse uma menina de 15 anos de idade. Bustier, um shortinho desse tamanho, um salto dessa altura, todo enfeitado. E todo mundo critica ela porque vestiu roupa de criança. É como ela se enxerga. Ela se vê como uma criança, como uma adolescente. Então essa maneira que a pessoa se enxerga é como ela se vê. É a banda de Penfield, isso é comprovado pela ciência. Assim, por exemplo, ou o ser humano se vê muito capaz, ou ele se vê incapaz. Ou ele se vê grande, ou ele se vê pequeno. E além disso, tem como as pessoas nos enxergam. Como a pessoa se vê. Porque a todo tempo, a todo momento, nós somos julgados por alguém, medidos por alguém. Por exemplo, pelo carro que tem na garagem, é medido pela roupa que veste, ele é moldado pela aparência, julgado pela aparência, pelo diploma que tem, pelo estudo que tem, pela fala, pelo jeito. Ou seja, ela é literalmente julgada pelo que ela vê. Por exemplo, chegou um rapaz uma vez numa concessionária de carros e ele era um senhor.
um tênis no pé, uma calça jeans, uma camiseta polo. Não estava sujo, não estava mal vestido, mas estava simplesmente vestido. E ele chegou para o vendedor e disse: eu quero comprar um caminhão toco. Nem sabia o que era um caminhão toco. É um caminhãozinho, tem um baúzinho, quero comprar um caminhão. E aquele vendedor não deu bola para esse senhor. Porque chegou junto, depois que ele chegou, uma moça muito bem vestida, com um rapaz de social, e queria comprar um outro carro, não deu bola para esse senhor. Ele foi para outro vendedor, quer comprar um caminhão toco. E não deu bola para esse senhor também. Esse senhor ficou irritado e subiu para a parte de cima dessa loja de carro que queria falar com o cliente. Falei assim: olha, eu vim comprar um caminhão toco. Eu falei com 2 vendedores e ninguém me atendeu. Por causa da minha roupa, mas eu vim comprar esse caminhão e vim pagar à vista. Pegou as 2 mochilas e jogou na mesa, era só dinheiro. Então ele foi pedindo pela aparência. Pela aparência. O Senhor tem uma ótica muito interessante sobre isso. Por exemplo, como assim? Quem olhasse, se nós, eu não precisa mensagem, se nós olhássemos para Pedro, todo mundo admira Pedro, mas Pedro, o discípulo Pedro, era um homem de poucos amigos, sabia disso? Ele era muito pesado na palavra. Por exemplo, ele era aquele tipo de pessoa que você chegava: bom dia, tudo bem? Bom dia se for para você. Porque para mim não está sendo bom dia. Não estou conseguindo pescar. Ele nem, quando ele estava irritado, a história diz que ele nem com a esposa falava. Então Pedro era uma pessoa assim, muito dura na palavra. Só que o tal de Jesus enxerga em Pedro um discípulo-chave. Porque Pedro era aquela pessoa que não deixava todo mundo chegar e fazia festa com Jesus e se aproximar de Jesus. Quem, a maioria das vezes, que impediu alguém de chegar perto de Jesus foi o tal do Pedro. Quando Jesus vai para as cercanias de Tiro e Sarepta, lá, foi a única vez que Jesus saiu fora do território dele, tem um dos discípulos que impediu aquela mulher de chegar para Jesus, foi o tal do Pedro. Então Pedro era fácil de lidar, mas Jesus enxergou além disso. Jesus enxergou uma pessoa sincera no reino, transformada. Jesus ele enxerga de uma maneira que nós não enxergamos. Por exemplo, quando Jesus ele chega na metade da festa. A festa durava 7 dias, a festa de Sucô das Cabanas. Ele chegou no 3º dia de tarde, acabou aquela tarde, está na Bíblia, ele vai orar e no outro dia de manhã ele chega no templo. E quando ele está no templo, traz uma mulher pecadora para ele, uma mulher apanhada em adultério. O que pouca gente sabe é que essa mulher passou a noite fazendo a festa, porque a festa do Sucô ou das Cabanas, com a influência grega, virou um carnaval de rua em Jerusalém. Era uma bagunça, não era o Sucô mesmo, a festa das Cabanas, que o Senhor instituiu aquela festa para lembrar que durante o deserto ele protegeu com uma nuvem durante o dia e uma coluna de fogo durante a manhã. Virou uma bagunça, porque essa festa do Sucô era conhecida também como a Carnes Levares. A Carnes Levares, depois, na atualidade ou na modernidade, ficou conhecido como carnaval. Olha só a bagunça que estava em Jerusalém. Então ela estava na festa lá. E ela estava assim, enrolada num lençol, literalmente jogada nos pés do templo, assim, aquela mulher lá, e todo mundo junto querendo acusar e pega Jesus. E agora a lei diz. Só que Jesus enxerga além. Por exemplo, você já teve a coragem de fazer aquela oração: Senhor, tira da minha casa, do meu círculo de amizades, aquela pessoa que tem o olhar de inveja, o espírito de inveja, e como o salmista Davi disse, aquele que trama o mal contra mim pelas costas. O Senhor vai passar uma foice assim, em 70% da tua amizade. Por que eu estou dizendo isso? A lei diz que ela seja apedrejada. Eu concordo. A lei dizia que a adúltera tinha que ser apedrejada. Lógico, estava na lei. Números e Deuteronômio está na Bíblia. Só que o que eles não disseram para dizer é o seguinte: Jesus enxerga que está por trás. Tinha que ter 22 juízes. O 23º seria o sumo sacerdote ou o sacerdote, ou quem estivesse de plantão naquele dia, número ímpar para dar o veredito. Não seria somente a adúltera apedrejada, mas o adúltero também. Sabe com quantos homens, enquanto na bagunça, essa mulher tinha saído com 14 aquela noite? Ela tinha estado assim, embriagada.
Mas Jesus, quando vê aquela mulher caída, ele não vê uma mulher que pecou. Ele vê uma mulher que pede perdão. Ele vê uma mulher que precisa de ajuda, porque Jesus não ajuda. Ele não vê como todo mundo, ela é pecadora, ela precisa ser morta, ela precisa ser apedrejada. Jesus não vê nada disso. Ele vê uma pessoa que precisa de salvação, de socorro. E tem outro detalhe, ela tinha que ser julgada, ser ouvida pela lei hebraica, tinha que ser ouvida, tinha que ser 2 ou 3 testemunhas, trago o adulto e a adúltera, julgada e levada para fora da cidade, e depois apedrejada, não na porta do templo. Então Jesus assim, ele pensa assim, estão tramando contra ela, e contra mim também, claro, contra ele, porque ele seria pego em falta, mas Jesus está vendo a intenção de quem está por trás de você. Muitas vezes a pessoa que está te abraçando, batendo nas costas, fazendo isso aqui, pode não ter boa intenção, mas Jesus ele está vendo. Pode alguém estar te acusando, nós estamos todo tempo acusados e julgados. Por exemplo, eu trabalho no ninho de cobra. Eu costumo dizer lá, irmã Maria, o seguinte, olha a frase, que o Senhor não dá asa para a cobra, dá corém. Corém é o conselho religioso, da minha ordem, dá corém, porque o serpentário, o Instituto Butantan. Mas glória a Deus por isso, porque o Senhor ele cuida, ele olha, ele vê. Vamos ver outra ótica bem interessante. Ele vê uma mulher pecadora que precisa de ajuda, ele vê um homem duro, difícil de lidar, que se torna um discípulo. Agora ele vai ver Levi, que é julgado pela sociedade, pelos seus, o filho de Alfeu. O que pouca gente sabe é que esse Mateus, ele era uma pessoa extremamente inteligente e estudada. E ele era, na turma, ou no meio publicano, ele era visto como um protetor de quem fazia coisa errada. Por exemplo, quem fazia vista grossa. E tem uma coisa interessante também, que quando eu fiquei sabendo, eu fiquei pensando assim, puxa, por que faziam isso? Quando um publicano passava, você sabia que o judeu cuspia no chão? Imagina como é que eles viviam, meu filho. Passavam por eles eram ricos, os Zaqueu, por exemplo, que estava em cima da árvore. Ele era um dos mais ricos de Jerusalém, um dos mais ricos. A mansão que tinha na cidade de Jericó, quando fala mansão, a melhor casa que tinha na época, era um palacete que foi construído para Cleópatra e ela estava lá. A segunda melhor casa era dele. Mas quando ele passava, o pessoal, os judeus cuspiam, porque desprezavam. E quando Jesus, olha com quem Jesus está para chamar Mateus. Ele está, falei no começo, está ligado na mensagem, está com André, ele está com Pedro, ele está com João, ele está com Filipe e Natanael. Sabe quem era Natanael? Natanael foi aluno de fariseu. Então olha o nível, o coitado do Mateus. Quando Jesus entra na Via Maris, e tinha uma guarnição na centúria nessa Via Maris para guardar o dinheiro. Tinha uma centúria romana, quer dizer, 100 soldados. Quando Jesus entra com os discípulos, porque o rabi andava aqui, os discípulos andavam atrás, já se identificavam que era um rabi. Quando ele entra, ele começa a dar a avenida, e ele vem para o Mateus. Quando Jesus fala, e olhando, parece que eu vejo na minha mente a cena. Jesus para, e quando o rabi ou o mestre parava, eles se paravam também. Eles sentavam também. Era bonito de ver. É bonito de ver até hoje. Tem uns costumes meio tradicionais. Né? Parece que eu vejo quando Jesus olha para Mateus e fala, vem. Não está na Bíblia, mas a história diz que Pedro ficou indignado, cuspiu no chão e olhou para Mateus e não queria aceitá-lo. Mas acontece que Jesus viu em Mateus Levi uma coisa que todo crente deveria ter. Dos 12 discípulos, Mateus tinha uma qualidade
E ele mesmo vai escrever. Ele vai, já vou te dizer qual é. Quando Jesus olha para Mateus e diz, vem e segue, Jesus olha, vê nele humildade. Mateus deixa uma pista no Evangelho, que ele diz que ele vai trazer o rol dos discípulos. E ele vai trazer lá Mateus, Marcos, João, André, Bartolomeu, Tiago, André. Mas quando chega no nome dele, ele vai dizer Mateus, vírgula, o publicano. Isso ele está dizendo assim, ó, eu não sou digno. Meus irmãos não me aceitam. Os meus companheiros de aprendizado não me aceitam. Eu sou um publicano. Mas o Rabi me aceita, eu estou no rol. Eu estou no rol dos discípulos. Então, assim, eu tenho o dom da humildade. Então, que ninguém vê, Jesus vê. Ninguém está vendo se está escrevendo a carta. Não precisa também. Mas Jesus vê. E ele vê mais além. Ele vê uma coisa chamada potencial. Ele vê o potencial que todos nós temos. E ele vê o que nós não seremos hoje, agora. Mas ele vê o que nós somos amanhã. Independente de quem está falando, julgando, ou de como nós vemos, porque o olhar humano é imediatista, a mente humana é imediatista, ela vê e já define, já julga e pré-julga sem julgamento e pronto. Isso que é o preconceito, já tem um conceito formado, então pronto. Não, mas Jesus não, olha, é pecador? É pecadora? É, tá certo. Pecou, passou na minha festa? Passou. Mas eu vejo uma mulher que precisa de perdão arrependido. É um minuto de palavras, o Pedro, teu irmão, é difícil da coisa, é sisudo, ofende as pessoas, ofende, pois é, eu vejo ele um discípulo que tem potencial. Os 11 não gostam do Mateus, é uma pessoa que tem posição, uma pessoa que tem dinheiro, uma pessoa isso e aquilo, mas desprezam ele, pois é, mas eu não te desprezo porque você tem humildade. Característica básica da humildade. Quando você for receber glória, você passa para ele. Você sabe para o Senhor. Você sabe qual outro que teve já estou encerrando, uma humildade tremenda na Bíblia, pouca pessoa fala, é um tal de José do Egito. Quando ele vai na casa da mulher de Potifar, preso, e daí vai para o calabouço, interpreta o sonho do copeiro e do padeiro, e fica mais 2 anos lá preso. E daí, quando chega a notícia para o rei, o faraó, que tem alguém que interpreta sonho e visão, ele é chamado, tira do calabouço, dá banho José, faz a barba de José, raspa o pelo do corpo de José, passa perfume de José, coloca José na conferência do faraó conta o sonho, faraó fala com ele, e daí quando ele tem a permissão de falar, faz a pergunta, parece que eu vejo o faraó olhando. E aí, você pode interpretar o sonho? Seria o momento, José, falar, eu sou o cara, fui lembrado, isso e aquilo, posso fazer. José olha para faraó, e aí ele fala, eu não posso. Aquele que eu sirvo, ele pode. Glória a Deus. Ele pode, essa é a humildade. Então nós não enxergamos como Deus enxerga. Ele vê a necessidade e o potencial de cada um, e essa é a palavra. Amém. Aleluia, glória a Deus. Simplesinho você deu. Obrigado. Deus é lindo, maravilhoso, né? Eu esses dias